Ele pegou e falou pra mim assim: "Eu nunca vi isso acontecer, é a primeira vez". O próprio médico me ligou. Ele é especialista em cabeça e pescoço e ele quer o seu caso. Hello, pessoas! Meu Deus, como eu tô animada com esse canal. Eu tô me sentindo íntima das pessoas que vão chegar aqui, porque os meus testemunhos, as coisas que eu vou falar aqui, o que eu vou falar aqui hoje, você vai se sentir um pouco mais íntimo a mim, você vai se sentir um pouco mais próximo, você vai se conectar, né? Tô me sentindo muito animada com o canal. O que eu vou falar aqui nesse vídeo hoje é sobre um testemunho do que Deus fez na minha vida. Não é sobre somente a cura do câncer, porque isso as pessoas próximas a mim já sabem. Talvez se você está chegando nesse vídeo aqui hoje você não sabe, mas há 5 anos atrás eu tive um câncer e Deus me curou, Deus fez um milagre na minha vida. Mas o que eu vou falar aqui foi algo que aconteceu antes de começar o tratamento, antes de eu ser curada, antes de acabar o tratamento do câncer, né? Eu vou falar aqui o que Deus fez na minha vida, o milagre que Deus fez, que várias pessoas ao redor falou que não entendia como isso estava acontecendo, que foi antes de começar o tratamento, né? Bom, então vamos lá. Se você chegou até aqui é porque Deus quer falar com você, Deus tem uma palavra para você. Às vezes você orou pedindo um sinal, orou pedindo uma resposta. E se você chegou até aqui é porque Deus te trouxe até aqui e porque às vezes o que você está passando eu já passei, né? Então antes que as pessoas falem que que as pessoas usam da dor para ganhar dinheiro, para crescer, gente, na Bíblia tá escrito isso. O versículo tá aqui embaixo. Tá escrito que nós devemos compartilhar, usar a nossa cura, né? Usar aquilo que Deus fez na nossa vida para ajudar outras pessoas, né? Então, a nossa dor vira o nosso propósito. Então, assim, gente, vamos lá, sem muita enrolação, senão o vídeo fica muito longo e aí vocês começam a dispersar, começa a querer sair do vídeo, começa a colocar no 2. Então, vamos começar logo. Pega um café, igual eu aqui, pega seu café, pega seu chá, pega sua água e senta pra gente conversar, pra você ouvir a minha história, ouvir meu testemunho. E se você tem algum testemunho pra contar, se você tem algo pra falar, deixa nos comentários que eu vou ler depois, pra gente se conectar um pouquinho mais. Hum. Vamos lá então, gente. Quando eu tive o diagnóstico do câncer, em 2020, a gente saiu, né, eu e minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos, a gente saiu atrás do tratamento, né? Porque, como nunca teve um caso de câncer na minha família, a gente não sabia nem como lidar, né? A gente não sabia o que fazer. Então, o médico que me diagnosticou com câncer, né, ele era um médico de cabeça e pescoço, ele me deu um direcionamento para buscar um oncologista, para a gente saber o que fazer. Aí, gente, eu fui num oncologista, particular, porque, né, eu estava com o pescoço desse tamanho, vou colocar a foto aqui para vocês verem a minha situação. E e eu não sabia a gente não sabia o que fazer, porque estava avançando, eu já estava com metástase, né, já estava num estágio quase indo para o estágio 4 câncer, então a gente estava numa corrida contra o tempo. E aí a gente foi num oncologista particular. Chegando lá na oncologista, ela falou assim: "Olha, é um câncer raro, que ele é agressivo e vocês precisam começar o tratamento para ontem, né?". E aí a gente não sabia o que fazer. A gente até foi procurar o SUS, né, como o médico nos direcionou, e a gente entrou numa fila que é um sistema que se chama CROSS, e ele agendou uma consulta para mais de um mês depois, numa cidade próxima aqui da cidade dos meus pais. E aí, a gente começou a entrar num desespero, porque a consulta ia demorar mais de um mês, né, depois até marcar a primeira quimioterapia, a gente não sabia como ia ser. A minha mãe começou a se desesperar, o meu pai começou a se desesperar, e aí a gente foi ver a possibilidade de fazer isso no particular. Quando chegou lá no particular, a gente ia pagar em torno de R$ 10.000 cada quimioterapia e mais 25 sessões de rádio, né, ia ficar no torno de uns 50.000 pra gente ver o que ia acontecer. E é nisso meus pais se desesperaram, minha mãe já queria marcar a quimioterapia, né, e eu que tive que segurar tudo. E eu sempre muito confiante em Deus, porque no dia que eu recebi o diagnóstico, eu entrei no quarto e eu falei assim para Deus: "Senhor, que seja feita a tua vontade, só não permita que a minha família sofra". E eu de fato entreguei nas mãos de Deus.
Eu entreguei nas mãos dele e eu confiei nele, porque não tinha nada que eu pudesse fazer, né. Eu tinha que fazer o tratamento, eu tinha que correr atrás do tratamento, mas quem ia me curar era Deus. E eu entreguei nas mãos deles, eu falei: "Senhor, faça que seja feita a tua vontade. Eu sei que o Senhor está cuidando de tudo". Eu nem tinha me convertido naquela época, né, eu já era crente batizada, mas eu estava bem desviada, eu estava bem no mundo. E aí, a gente começou a correr atrás, aí começou um movimento na cidade toda, vereador e muita gente tentando mudar, porque eu queria fazer o tratamento no hospital de Jaú, no Amaral Carvalho. E meus pais moram em Ourinhos, eu estou aqui, né, nesse momento, e eu tinha conseguido consulta em Marília. Só que Marília ela não é referência, e Jaú é referência. Porém, Jaú estava com a agenda fechada para novos pacientes, porque era pandemia. Então eles não estavam pegando novos casos. E aí o sistema do governo, ele estava mandando direto para Marília ou para Bauru, mas não tinha como conseguir em Jaú. Em resumo, gente, começou muita gente tentar. E eu lembro que teve um dia, assim, que a gente estava lá no postão de saúde, que era para agendar, a consulta estava muito cansada, e eu lembro que até que enfim, alguém veio perguntar o que eu queria fazer. Que a minha mãe veio e falou assim: "Filha, o que você quer fazer?" Falei: "Mãe, vai ser como Deus quiser que seja. Vai ser do jeito dele. Se até segunda-feira a gente não tiver nenhuma resposta, nós vamos fazer no particular." Porque eu tinha medo de começar no particular e os meus pais não ter condições de sustentar aquilo, né. E eu estava sem trabalhar, eu tinha acabado de me formar, e aí, isso era uma sexta-feira, gente, juro. Falei isso pra minha mãe e eu fui pra casa de uma amiga. Cheguei na casa dessa minha amiga e eu falei: "Amiga, eu não tô aguentando mais, eu tô muito cansada. Meu celular era o tempo todo pessoas ligando, as pessoas tentando ajudar, só que às vezes o excesso de ajuda faz mal", porque eu comecei a ficar cansada, porque não tinha o que fazer, não tinha o que fazer. O rapaz lá que agendava, ele falou pra mim assim: "Não tenho o que eu fazer, Bianca, eu estou tentando, já vieram mais de 20 pessoas falar do seu caso, e assim, eu estou tentando, mas não tenho o que eu fazer". E aí eu falei: "Gente, não tenho o que fazer, o negócio é esperar e entregar nas mãos de Deus". E aí fui pra casa dessa minha amiga, fiquei estava lá eu deitada com ela. Quando foi nesse mesmo dia, quando foi, assim, na período da tarde, eu me lembro, era umas 4 e pouco da tarde, o meu celular toca. Era o rapaz que fazia as agendas. Tomar um cafezinho. Era o rapaz. E ele falou bem assim pra mim: "Bianca, quem que tá tentando pra você lá em Jaú?" Eu falei assim: "Ah, é a avó da minha sobrinha, né, que tá tentando lá". Olha só, gente, era a avó da minha sobrinha, que tinha uma prima de não sei quantos graus, que já tinha trabalhado nesse hospital e nem trabalhava mais. Olha isso, não foi o sistema, né. Ele pegou e falou pra mim assim: "Eu nunca vi isso acontecer, é a primeira vez. O próprio médico me ligou, ele é especialista em cabeça e pescoço e ele quer o seu caso. Você tem uma consulta agendada para quarta-feira, às 6 horas da manhã em Jaú." Gente, gente, não tinha como não ser Deus. Não tinha como não ser Deus. Vocês têm noção de que quando eu entreguei nas mãos de Deus, quando eu falei, vai ser do jeito que Ele quiser, quando a gente entrega o controle, quando a gente entrega nas mãos dele, Ele faz um milagre, Ele faz as coisas acontecer, Ele move céus e terra para fazer acontecer. Porque enquanto eu estava, as pessoas ao meu redor tentando controlar com a força do próprio braço, as pessoas tentando consulta, tentando fazer de todo jeito, enquanto estavam tentando, ninguém conseguiu nada. Quando eu entreguei a minha vida nas mãos dele, ele fez acontecer. Gente, vocês têm noção de que o próprio médico ligou? Porque não são os médicos lá que ligam, quem liga são as recepcionistas. O hospital é gigante, o hospital é enorme. O próprio médico queria o meu caso. Eu tinha uma consulta marcada para um mês depois. Eu consegui uma consulta para a próxima semana. Na outra, o de repente, gente, você não tem noção do de repente de Deus. O de repente de Deus, quando Deus faz assim, ó, as coisas é do dia para noite que acontece.
É do dia pra noite. E aí, meu Deus, eu tô ficando nervosa já. E aí eu lembro, gente, eu lembro que eu fui um dia antes pro hospital. Vocês têm noção que o médico era especialista em cabeça e pescoço? Era pandemia, a agenda estava fechada do hospital, eles não estavam pegando casos novos. Eu sei que, resumo de tudo, a minha consulta em Marília estava marcada para o dia 17 de dezembro. Dia 4 de dezembro, eu estava sendo internada para fazer a minha primeira quimioterapia. E eu falava para todo mundo, esse é um assunto para o próximo vídeo, que eu vou falar para vocês, sobre acreditar, ter fé. No próximo vídeo, algum vídeo que eu vou gravar falando sobre o tempo que demorou o meu tratamento, que eu falava e ninguém acreditava. Porque Deus colocou no meu coração. Vocês não têm noção. Se eu começar a contar tudo aqui para vocês sobre o que Deus fez no meu tratamento, de quando eu tive o câncer, se você está passando por essa situação hoje, e se você ouviu o meu caso, você viu a foto? Vou colocar a foto aqui, Jô, olha a foto. Olha a foto. E nem eu. Isso não quer dizer, só eu acreditava que eu seria curada, mas ninguém ao meu redor acreditava. Então todo mundo achava que eu ia morrer. Todo mundo achava. Porque também na situação que eu estava, não tinha como pensar que eu queria ser fácil. Gente, o meu tratamento foi muito rápido. Foi muito rápido. Mas por quê? Porque eu entreguei nas mãos de Deus. Eu entreguei nas mãos de Deus. Vocês não têm noção do que Deus faz quando você entrega nas mãos dele. Então, se você está passando por uma dificuldade, se você está agora com um diagnóstico de câncer na tua mão, se você está fazendo um tratamento de quimioterapia, se você está com alguma doença, se você está com algum problema, o fim de um relacionamento, um divórcio, creia. Entregue nas mãos de Deus e deixa que Deus cuida, deixa que Deus faz. Faça a sua parte. A minha parte foi ir para consulta, foi fazer um tratamento, foi, né? A minha parte eu fiz, mas eu deixei Deus fazer a parte dele. Eu não me preocupava. Eu não, sabe? É outro assunto, para outro vídeo. Senão vai ficar muito extenso isso daqui. E eu sei que ninguém gosta de assistir vídeo muito extenso, né? Então, por aqui, por hoje, é só, porque eu já tô ficando acelerada. Acho que é o café, eu começo a ficar meio acelerada. E é isso, gente. Aproveitando aqui que eu tô com esse cabelo de trança, né? Porque eu estou fazendo também uma transição capilar agora, que é um assunto para outro vídeo sobre identidade em Deus, de quando a gente tem a nossa identidade revelada em Cristo. Que é outra coisa que eu quero vir falar com vocês também sobre isso, porque uma coisa foi puxando na outra. Eu tenho que falar aqui, ó, sobre essas manchas. Eu tenho muito assunto para falar sobre tudo que eu passei na vida e que eu acredito que Deus quer usar isso para ajudar outras pessoas, né? Então, se Deus me curou, agora eu tenho que ajudar a curar outras pessoas, né? Deus cura pessoas que ele quer usar, né? Então, quando a gente é curada, a gente é usada para curar. Eu fui curada para curar. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Vim contar esse breve testemunho de que quando a gente solta o controle, quando a gente entrega nas mãos de Deus, ele faz infinitamente mais. Ele faz aquilo do jeito que a gente queria, porque do jeito que eu queria o tratamento em Jaú, ele me deu, né? E ele é maravilhoso, Deus pode todas as coisas, a gente tem que confiar, a gente tem que ter fé e a gente tem que entregar nas mãos dele. Então hoje pega e fala assim, ó Senhor, que seja feita a tua vontade, eu entrego tudo nas tuas mãos, faça o teu querer, Pai. Faz em mim o teu querer, Senhor Jesus. Unja minha cabeça, Pai, e me dê força para passar por essa situação, Pai. Faz aquilo que só o Senhor tem poder de fazer. Faz aquilo que eu não posso fazer, Senhor Jesus. Eu entrego minha vida a Ti. Eu entrego o controle, eu solto o controle da minha vida, eu solto o controle de tudo. Que seja feita a Tua vontade, que seja como o Senhor quiser que seja. Entrega o controle e vai viver tua vida. Deixa o teu coração em paz. Não fique tentando controlar, porque quanto mais você tenta controlar, menos controle você tem. Quanto mais você tenta controlar, menos controle você tem. Então, entrega nas mãos de Deus. Ficar tentando controlar essa situação não vai te resolver. Pelo contrário, vai te dar mais ansiedade e vai só piorar o caso. Então, entrega nas mãos de Deus, confia que Ele tem poder para fazer. E se você chegou até o final desse vídeo, se esse vídeo falou com você, se Deus tocou no seu coração,
Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se você conhece alguém que está passando por um tratamento, por um câncer, por algum diagnóstico, por alguma tempestade, alguma fase difícil, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, né, para que esse vídeo seja entregue para mais pessoas e que possa ajudar mais pessoas. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, porque eu vou agora terminar o meu café.